seja bem-vindo a mais uma edição deste espaço que reflete sobre liberdade da imprensa e também liberdade de expressão em Angola e no mundo. Hoje o nosso convidado é Alexandre Solombo, ele que é jornalista, foi coordenador-geral ou presidente do Conselho de Governadores do MIS Angola, Instituto de Mídia da África Austral. É o nosso convidado de hoje. Vamos abordar várias questões ligadas ao jornalismo, ligadas à comunicação, entre as quais a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e falar um pouco também sobre a ética e a deontologia profissional a nível do jornalismo. Alexandre Neto, bem-vindo a este espaço. Obrigado, é um prazer estar convosco. É a primeira vez que estamos neste espaço e disponíveis para as vossas perguntas que quiserem colocar, certamente. Ora, como ponto de partida, íamos começar com esta. Qual é o comentário que faz, comentário geral, sobre o jornalismo em Angola? Bem, nós temos um jornalismo em Angola que é o reflexo de tudo que nós temos. Portanto, o jornalismo é uma profissão que não está isolada do contexto que nós vivemos e então, enfim, temos o jornalismo possível, que é o reflexo, como disse, dos desenvolvimentos que a sociedade conheceu. Falamos particularmente desde que Angola assumiu a independência, estendeu a independência, país independente, o período de guerra, que foi mais ou menos até 2002, como nós sabemos, e enfim, todos os constrangimentos foram sendo criados para o natural desenvolvimento que nós teríamos tido, e enfim, no sentido de o jornalismo não ser aquele quarto poder que se impunha a ser, como é da praxe nas democracias. Ou seja, nós temos o jornalismo possível hoje, que foi forjado, portanto, num contexto de ditadura. Primeiro tivemos o Partido Único, depois da independência, e em seguida, em 92, houve aquele período de abertura, e, portanto, com o retorno à guerra, o próprio poder político foi calibrando a liberdade de imprensa e de expressão à vontade daquilo que pretendia que fosse, portanto, sua própria vontade. E então forjamos... Atualmente o quadro permanece ou já há alguma mudança? Nós estamos perante uma situação mimética. Estamos a falar de mimetismo, para quem, só para ilustrar, o camaleão geralmente ajusta-se ao meio ambiente circundante, ou ao meio que o circunda, neste caso fazendo o meio ambiente. E é mais ou menos o que nós temos, um regime que luta pela sobrevivência, a manutenção do status quo, e que, entretanto, vai usando as diferentes máscaras em função, portanto, do momento que estamos a viver. Alguns falam com sucesso de abertura, e eu sou um bocadinho mais conservador, mais cauteloso em relação ao declarar da tal dita abertura. Tenho algumas dúvidas por factos relevantes que estão a acontecer e que realmente põem-me preocupado. Que factos são esses? Pode apontar alguns? Ontem estava a assistir à televisão, e destes casos são recorrentes, à televisão pública de Angola, e vi a chamada dos títulos das principais notícias do país, como é da praxe, e depois seguiu-se o desenvolvimento. Nós tivemos 30 minutos de atividade presencial. Nós continuamos a ter uma imprensa governamentalizada. Foram 30 minutos de televisão, e em televisão o minuto é, se nós adotarmos um critério de valorimetria, o minuto na televisão custa caro. E dar 30 minutos a uma atividade presidencial que estava para acontecer, ainda não era a atividade em si, a atividade estava para ter lugar da visita do presidente, isto é no mínimo um promocional extraordinário, é uma propaganda e que faz o dia a dia, domina, portanto, a praxe, e isto não é diferente dos outros órgãos de comunicação social de maior alcance. Estamos a falar, nomeadamente, da Rádio Nacional de Angola, que tem o monopólio da cobertura nacional,
apesar da ligeira concorrência que vai acontecendo agora com a abertura dos emissores da Rádio Eclésia, mesmo assim o percentual, se nós calcularmos, é muito insignificante comparativamente para a rede de emissores que a Rádio Nacional tem. A Rádio Nacional de Angola tem. Este é um outro aspecto, é a dominância da cobertura do espectro radioelétrico. A Rádio Nacional de Angola tem no mínimo 300 emissores pelo país, portanto, incluindo os emissores nos estúdios centrais da Rádio Nacional de Angola. Tens uma condição de monopólio e nestas condições não podes falar de equilíbrios ao nível da imprensa e não me falem de liberdade, apesar dos relatórios de algumas organizações internacionais, falou nomeadamente a Reporters Sans Frontières, colocar Angola atualmente no 109º lugar, 12 lugares mais do que o ano passado. Angola estava no 121º, está hoje no 109º. Portanto, há uma extensão muito por efeito. É insignificante para si essa extensão? Não, até há extensão. Mas ao olhar para aquilo que é o atual contexto, que já se reportou há pouco tempo, não é muito conservador em relação é assim. Chamar isto de mudanças, mas a Repórteres Sem Fronteiras, a organização coloca Angola nesta posição. É interessante que Angola estenda ao 109º lugar, mas a argumentação continua a ser, as razões para a justificativa continuam a ser as mesmas. Angola tem 17 rádios privadas, que abriram aqui em Luanda em particular, e um pouco pelo país, e tem 4 canais de televisão, mas não há garantias que estes canais pertençam a pessoas distintas dos membros do MPLA. Este é um aspecto. Mas só isto é suficiente para se falar em abertura, de maior abertura ou de um índice mais elevado de liberdade da imprensa? Não, é justamente isso que eu estou a dizer. Portanto, sem pluralismo, não é? Sem pluralismo, não há a partir de garantias de que o João, Cicrano e etc. possam ter acesso a qualquer canal de comunicação. Portanto, não é suficiente. O problema do licenciamento das rádios e da televisão parte de um vício de forma, logo à partida. Nunca houve em Angola um concurso público que culminasse com a legitimação que é a atribuição das frequências às pessoas que se candidataram a participar deste concurso. Está para acontecer, vai ser a primeira vez quando tiver que acontecer. Logo, o processo de licenciamento é eivado a partida deste déficit de transparência e exclusão de pessoas interessadas em participar neste concurso. Quando não há este ato simbólico, concurso, portanto, a coisa é feita de maneira restrita, para além da condição que está fixada na lei da radiodifusão, a condição, portanto, dos mínimos de capital, creio que é a lei da radiodifusão ou a lei de imprensa. Portanto, está-se logo a partida a excluir que iniciativas menos sumptuosas, que refletem diversidade organizacional, possam participar, e estes é que trariam efetivamente maior diversidade, maior pluralidade a partida no espectro comunicacional. Quando isto não acontece, nós temos que desconfiar que as 17 rádios são detidas pelas mesmas pessoas que já têm o poder sobre os órgãos públicos de comunicação. Portanto, isto não nos garante que venha a haver liberdade, principalmente, liberdade de imprensa, neste caso, principalmente nos momentos de pressão, eu tenho dito nos momentos de stress. É quando nós avançamos para as disputas eleitorais que percebemos que, efetivamente, não eram sólidas as organizações, ou não há garantias de que há pluralidade e que as disputas vão ser feitas no mesmo pé de igualdade, porque há quem tem o controlo das 17 rádios, dos 4 canais de televisão, são as mesmas pessoas. Se fizer um rastreio, vai perceber que o antigo ministro da Comunicação Social, por exemplo, é o dono da TV X, é o dono da frequência Y, que o membro do Comitê Central do MPLA é o dono da Rádio X, da televisão Y.
São os mesmos indivíduos, o mesmo que se passa ao nível da banca, onde os membros do Comitê Central são as pessoas politicamente dispostas, detêm controlo da banca, é o mesmo que se passa ao nível da mídia. E isto não garante que em Angola, independentemente do bom trabalho que têm estado alguns deles a fazer, digo, nomeadamente ao nível da televisão, alguns têm estado a fazer um trabalho aceitável, mas não dá garantias de que essa pluralidade vá continuar nos períodos, sobretudo, de pressão em que o partido no poder sente necessidade de reprimir a abertura que concedeu ao longo do tempo decorrido. Já que falou em questões políticas, eu ia olhar agora para esta questão muito ligada ao jornalismo, ou à atividade do jornalismo, que é a democracia. Em países mais avançados está estritamente relacionada, a democracia está ligada à imprensa. Mas há quem diga que no contexto angular é diferente. Quero comentar isto. Olha, este é um problema de crise. A democracia ou a imprensa, ou da democracia não acompanha a imprensa não acompanha a democracia. Isto que o Gaeta disse, não, este é clássico. Há uma relação estreita entre o desempenho do jornalismo e a democracia, porque o jornalismo, estamos a falar de jornalismo, que é muito importante sublinhar isso, não é informação de modo geral. O jornalismo faz, portanto, assessora é o motor, é a fonte de comparação, portanto, da circulação da informação que alimenta as futuras decisões dos eleitores. Numa sociedade onde a informação não circula, as pessoas são suscetíveis de tomarem decisões erradas. As próprias campanhas de mobilização, as próprias informações sobre episódios calamitosos, episódios, enfim, de desastre, os surtos epidémicos são canalizados através do jornalismo para os principais destinatários. Ora, quando não há liberdade, embora aqui em Angola não se ponha muito em relação ao controle deste tipo de informação, mas estamos a falar da essência, da importância que tem o jornalismo na circulação da informação. Quando isto não acontece, as pessoas são suscetíveis de tomarem decisões erradas. Extrapolando isso para a realidade ou para o contexto político, é claro que uma decisão das pessoas de Luanda, onde estão domiciliadas as 17 rádios, maioritariamente, se não no total, estão mais avisadas para decidir se votam em A ou em B. E isto transmite um pouco mais de verdade no resultado das próprias eleições. Qualquer decisão que deva ser tomada com base no nível de informação é melhor tomada cá em Luanda do que tomada, por exemplo, no Kazombo. Já agora estamos a falar de Kazombo, ou de um outro ponto recôndito, Catiungo, ou na Bela Vista, ou numa aldeia qualquer, portanto, em Catabola, por exemplo. E então, este é um direito que os Estados procuram garantir, o direito à informação, sobretudo feito pelos jornalistas. Privar as pessoas de informação é, portanto, é crime. E o que nós assistimos em Angola é exatamente a vontade de um grupo de indivíduos que se esforça em evitar que os angolanos tomem conhecimento de maneira simétrica sobre fenómenos políticos, sobre candidatos, sobre as pessoas que concorrem para um pleito eleitoral como, enfim, é no mínimo crime em pleno século XXI. Fala-se ainda, Alexandre, de uma espécie de manipulação que é assumida pela imprensa pública. Também a manipulação funciona assumidamente feita pelos órgãos de comunicação social nos países guiados por ditaduras. Está muito presente. Principalmente, e não é distinto daquilo que passa maioritariamente nos órgãos públicos de comunicação social em Angola. Uma informação que não inclua contraditório ou a audição da outra parte, e ela é passada assim como é recebida, eventualmente por uma decisão tomada em algum ponto que não seja na redação, portanto são as ditas ordens superiores, é no mínimo propaganda. O que nós temos em Angola, nos órgãos públicos, é essencialmente propaganda.
não estamos a fazer jornalismo propriamente dito, mas é mais propaganda, porque não há contraditório, não há cruzamento das fontes da informação para um melhor apuramento e equilíbrio da informação que é depois publicada. O que nós temos em Angola é propaganda. Mas essa falta de contraditório é resultante de uma possível intervenção do poder político ou interferência do poder político nas redações, por exemplo? Ou é porque há uma autocensura da parte dos órgãos de informação? Tudo junto. E eu explico-me. Tudo junto. O regime criou primeiro o terror nas redações. E hoje, como disse, de forma mimética, o regime está como que a passar sinais para o mundo de que é diferente, que mudou. E como é que o faz? Os agentes da segurança que estão maioritariamente infiltrados nas redações tornaram-se mais discretos, tornaram-se mais passivos, mas estão presentes. E este trauma continua na cabeça de muitos jornalistas que viveram durante muito tempo e ou tiveram sinais de que quem tentou fazer diferente foi para a rua. Quando eu vejo profissionais do calibre de um Reginaldo Silva, de um Arlindo Macedo, de uma Luísa Rogério, compulsivamente colocadas na reforma, não deixa de trabalhar, mas nós vamos te pagar o salário. É o que o poder passou a fazer a um dado momento. E hoje não são chamados para regressar. Eu gostava de voltar a ter essas pessoas nas redações, quanto mais não fosse, para formar as pessoas. Porque um jornalista que sai um licenciado em jornalismo que sai da universidade não é necessariamente no dia seguinte um bom jornalista. E quando eles, passando pelas mãos destes mestres, se tivessem a oportunidade de o fazer, teriam maior. Isto é como um enfermeiro que recebe um médico no hospital. Normalmente é um enfermeiro experimentado que consegue passar as primeiras informações ou as primeiras práticas, ou as primeiras ações práticas da atividade médica, porque ele tem, com a experiência que adquiriu, esta capacidade de fazer. E no jornalismo é a mesma coisa. Quando vejo estas pessoas, ainda hoje, na época em que se fala de mudança, continuando fora, na mesma condição, isto para mim seria, se fossem chamados, o indicador de que efetivamente há vontade de se construir um novo modelo, um novo paradigma, usando a palavra que está na moda, um novo paradigma de jornalismo. Portanto, nestas condições, nós continuamos na mesma. A autocensura é o resultado, como disse, desta pressão vivida. As ordens superiores não deixam de existir. Quem é que me garante a mim que a TPA e a Rádio Nacional de Angola e os outros órgãos do Jornal de Angola não recebem ordens do Ministro da Comunicação Social? O Ministro da Comunicação Social dimana de um partido político que ganhou as eleições, é suposto que ganhou as eleições. E ele não vai naturalmente fazer uma comunicação social isenta, porque tem interesse que a comunicação social continue a funcionar como garante da propaganda para o regime do qual ele milita ou ele faz parte. Nestes casos, não temos que pôr de parte estas práticas, continuam presentes, as ordens superiores continuam presentes. O que deve ter acontecido é a sofisticação do modo como as ordens superiores são passadas. A não existência do Conselho de Redação nos órgãos de comunicação é outro problema. Estamos agora a caminhar para a constituição da Comissão da Carteira e Ética, portanto, dos jornalistas. Muito provavelmente isto vai acontecer antes do final do ano, mas estamos a ignorar a constituição dos conselhos de redação. Os conselhos de redação têm um papel muito importante, que é o de fazer o jornalista participar na fixação da pauta. E com a participação democrática do jornalista, dificilmente ele aceitará que um tema que está no top seja excluído, como acontece recorrentemente aqui em Angola. Há temas que não são abordados na TPA, não são abordados na Rádio Nacional de Angola, não são abordados no Jornal de Angola. Porquê? Isto não é obra do acaso, isto não acontece uma vez, acontece quase sempre. Então temos que pensar no que estávamos a dizer, no que estávamos a falar. Há efetivamente censura, há autocensura, mas de maneira mais sofisticada. Mas isto só acontece com os órgãos públicos ou também há órgãos privados? Claro que existem órgãos privados. E quando eu me refiro aos órgãos privados, fora daquele grupo que Alexandre Neto acabou de considerar como sendo o grupo mais ou menos ruminante, que fazem quase a mesma coisa que a Rádio Nacional ou a
RTPA, a olhar, por exemplo, a Rádio Despertar? Há ou não censura? Neste capítulo não tem tergiversões a fazer. Há censura até nos órgãos privados. Quase todos. Há uma interferência também do partido? Dos poderes políticos, os partidos, as lideranças dos partidos têm poder. Não no mesmo nível do poder de Estado, do chefe do Executivo, mas um presidente de um partido tem poder. Por isso é que o poder fica doce, para usar uma expressão popular. Por isso é que as pessoas não querem sair, mantêm-se ali e continuam a influenciar. Sobretudo, olhe para a estrutura destes órgãos privados. Tem conselho de redação? Não tem. Quem é o sócio? Como é que se estrutura? Como é que está o organigrama deste órgão de comunicação social? Logo, percebe-se que o chefe, querendo, baixa ordens para a redação cumprir. E a redação cumpre. E o que nós temos estado a assistir, isto acontece. Acontece. A própria, enfim, aqui canais privados que realmente deixam muito a desejar. Embora transpareçam que não, que se fala de tudo, mas... Se transparência é uma espécie de neutralidade, que são de facto órgãos neutros. Aparentemente neutros, não, mas não há garantias. Sobretudo por a inexistência dos conselhos de redação. Eu queria usar uma expressão do léxico político. Estou a falar dos contrapesos, dos checks and balances, que são fundamentais. Quando não há estes órgãos ao nível dos órgãos de comunicação social, é claro que o chefe vai baixar ordens, através do diretor, que é designado pela vontade. Depois, os órgãos internos não são muito fortes. Estamos a falar do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, aí no caso do Conselho Fiscal é mais para a fiscalização da gestão, da utilização dos recursos, mas os órgãos que estruturam os órgãos internos que estruturam a própria organização empresarial não são suficientemente sólidos para dar a garantia de que o jornalista possa fazer jornalismo de verdade. Num contexto como este, numa situação destas, os jornalistas preferem defender o pão. Preferem defender o pão como? Cumprindo as ordens que recebem. Há um outro aspecto que tem a ver com a fraqueza financeira dos recursos. A maior parte desses órgãos privados que se diz são paragovernamentais, porque são órgãos que recebem dinheiro do Estado, por intermédio do Orçamento Geral do Estado. Como? Aquelas rubricas que aparecem no Orçamento Geral do Estado, que a oposição às vezes discute que não são bem esclarecidas, são fundos que em última instância vão parar a estes órgãos privados. E, infelizmente, para um grupo restrito, não são todos os órgãos privados. Há um outro elemento de concorrência desleal. Veja, por exemplo, como é que as antenas, estou a falar ao nível dos audiovisuais, como é que as antenas dos órgãos radiofónicos estão colocadas. Compara a antena de uma DA, não vou aqui estar a particularizar, mas compare, por exemplo, a antena de A, de um determinado órgão privado, com a antena de B. Veja como é que uma rádio... da Rádio LAC, por exemplo, ou da Rádio MFM, com da Rádio Despertar. Exatamente. Na Rádio Despertar... Ou da Rádio Clássica, podia ser. A Rádio Despertar é um caso à parte, porque apesar de ter uma torre muito alta, eu conheço esta realidade, mas tem antena no meio. Quer dizer que só estão a explorar 50 metros sensivelmente, ou pouco mais que isso, ou pouco menos que isso, da altura que tem efetivamente aquela torre. Não estou a falar de uma altura de 75, 60 metros, mas que tem a antena ali no meio. Portanto, estamos a falar de 30 metros, para ser mais objetivo. Agora comparo com a antena da LAC, que tem a torre por cima de um edifício que tem 20 e tal andares. Se nós multiplicarmos 20 por 3, que é mais ou menos a altura de cada apartamento, portanto 20 por 3 vai dar mais ou menos, 3 vezes 2, 60. E eles têm a torre lá no terraço. E a antena está exatamente lá em cima no terraço. Portanto, tu tens uma torre ali na ordem dos 100 e tal metros de altura. E a antena está exatamente lá no topo. Quando nós procuramos sintonizar a frequência, procuramos uma rádio, naquela régua ali do rádio, pomos automático a procurar, a qualidade do sinal da LAC é tão boa a qualidade, que sobrepõe-se qualquer outro emissor. Portanto, isto é concorrência desleal. Há um outro aspecto importante.
E o INACOM não se preocupa com essas coisas. Há cumplicidades aqui, porque é tudo o mesmo partido que está a controlar o espectro radioelétrico. Há um outro aspecto. O problema que se coloca é que não há fiscalização. Pois, quem devia fazer a fiscalização é o próprio INACOM, eram os próprios deputados, é o próprio Ministério. Ou seja, mesmo que uma outra rádio privada quisesse, por exemplo, colocar a sua antena um pouco mais acima do que é exigido, do que é regular, não, aí o INACOM já interfere. Eu fui o diretor da Rádio Despertar, portanto, antes disso o coordenador da comissão instaladora, e logo que a emissão foi para o ar, tivemos a notificação do INACOM a dizer que o nosso sinal estava a chegar muito longe e que estava a interferir no emissor no ISO, coisa que entretanto nunca aconteceu aqui com outra rádio. E logo a seguir o INACOM começou um processo de fiscalização, medindo, portanto, o impacto do sinal em determinados pontos, portanto, foi ao Bengo, foi à Barra de Kwanza, para ver como é que estava a distribuição do sinal. Mas depois que a Rádio Despertar, já eu não estava lá, decidiu então baixar a antena para o ponto que eu falei, que acho que são 45 ou 30 metros, mais ou menos, portanto, saiu da altura que tinha para... A torre continua a mesma, mas baixou a antena. Essas fiscalizações desapareceram. Eu, pelo menos, nunca mais ouvi falar. Ou se há, não há publicação sobre isto, que é fundamental, porque tem que haver transparência. Um outro aspecto que eu estava a dizer quando a ETA me interrompeu é a potência dos emissores. Será que o INACOM conhece a potência dos emissores? O convencional são 5 kW, mas aqui em Luanda parece que há emissores que estão com 10 kW, 10, 15, 20 e por aí adiante. Isto é ou não é concorrência desleal? É. Avantageia ou não avantageia o partido no poder? Avantageia. Portanto, é isso que o INACOM, enquanto instituto, tem que fazer o controlo de facto. Não é fiscalizar uns e não fiscalizar outros. Há lá que tem as torres muito altas e tem, portanto, por conseguinte, um sinal muito bem distribuído comparativamente com os demais emissores, sejam os de equipamentos convencionais, porque se não for, portanto, nota-se logo que aqui uma concorrência desleal. E tem tudo isso que é muito sofisticadamente controlado por este instituto, que até há pouco tempo, e creio que ainda continua, era integrado principalmente por indivíduos com experiência na segurança do Estado. O objetivo era mesmo controlar. Para ali não ia qualquer tipo de pessoa. Este sistema continua presente. Portanto, a classificação da Reporters Sans Frontieres, os critérios pelos quais eles fazem a captura da opinião do Estado de imprensa em Angola, eventualmente não consegue capturar estas subtilezas todas. Alexandre, já vamos voltar a esse relatório da Reporters Sem Fronteiras, mas não antes sem olharmos para a sociedade civil. Qual é o papel que deveria ser desempenhado pelas diversas organizações? Qual é o papel que deveria ser desempenhado pelas diversas organizações da sociedade civil para que então se mude este quadro atual da imprensa em Angola? Portanto, a sociedade civil, como os jornalistas, minguam em função de todas as malícias que aconteceram nesta parte final da administração de Eduardo Santos. Estamos lembrados de disposições legais e ou alteração da própria lei das associações, que em alguns casos ameaçou a continuação de funcionamento de muitas delas. E as associações, organizações da sociedade civil, essencialmente, sobreviveram a muito custo. É por isso que a uma dada altura muita gente abandonou e foi fazer outra coisa. Portanto, aquele sacrifício que consentiam enfrentar um Estado todo poderoso, na altura com recursos vindos do boom do petróleo, não foi fácil. E hoje a sociedade civil que temos está a tentar reconstituir-se em face de uma suposta abertura que dizem haver, até ver, certo? De modo que ela devia efetivamente ser um pouco mais proativa e fazer sentir, enfim, a sua voz relativamente àquilo que é o desempenho da imprensa em Angola, que não é bom. Falamos principalmente ao nível dos órgãos de grande alcance. O resto está circunspecto a Luanda, já sabemos. Aliás, neste capítulo o governo está tão à vontade que deixa para Luanda a abordagem mais ou menos livre, mas tem um perfeito controlo da cobertura ao nível nacional.
eles percebem que isto está a acontecer, está a passar-se e estão à vontade neste capítulo, para além do que já disse, os 300 emissores, investimento público feito, portanto, no decurso deste intervalo de tempo. Não estou contra que se invista muito para os órgãos públicos de comunicação social, mas o meu problema está nos equilíbrios necessários e não na edificação de uma imprensa, de uma comunicação social fundada em dois órgãos, que é um absurdo, que é um monopólio. Todos nós sabemos que os monopólios não fazem bem as democracias. Estamos a ver o caso das telecomunicações. Eu creio que, na mesma proporção que se fala da abertura hoje, a abertura, portanto, de uma quarta operadora, eu creio que devia-se também, se não abrir, mas estimular ou reforçar a iniciativa da Rádio Eclésia, que se tem feito sentir a nível nacional, e havendo uma outra iniciativa que queira fazê-lo. Com a ascensão de João Lourenço ao poder e essa abertura que se deu, teórica que se deu à Rádio Eclésia, isso significa alguma mudança no atual contexto? Devo dizer que pesou para a classificação da Repórter Sem Fronteiras. Foram 2, 3, talvez 4 elementos que pesaram, nomeadamente o impacto de João Lourenço, criou expectativas, não podemos ignorar isso, e ele foi bem recebido pela comunidade internacional, simpático. A soltura do Rafael Marques e do Mariano Braz naquele julgamento. The judge has made the law, portanto, o juiz fez a lei, que é um princípio, enfim, de direito. No nosso caso, aquele acórdão foi uma barra, não é barra que eu quero dizer, mas foi algo simbólico para o desempenho, para uma maior liberdade da parte dos jornalistas, embora isto não entre em contradição com o que eu disse anteriormente, que posso explicar-me. E mais que? Mais as supostas aberturas que houve ao nível dos órgãos públicos de comunicação. Houve uma dada altura que, efetivamente, se transpareceu que tinha havido mais aberturas. Tinha havido mudança. Eu passei a ser chamado fui à televisão, à TPA, 20 ou 30 anos depois. Ultimamente apareço na Zimbo. A qualquer altura o patrão pode decidir que eu não vá mais. Portanto, a minha presença na Zimbo não é um sinal de abertura em si. Eu tenho estado lá, não sei até quando. É um fingimento, se não um sinal de abertura, é um fingimento. Eu quero ver. Eu quero ver. Se dizer para inglês ver. Eu quero ver até onde é que isso vai. Como eu, várias outras pessoas. Eu, entretanto, vou persistindo, vou continuando, mas há gente que já está eclipsada novamente. Há um eclipse que já voltou a morar aqui, portanto, nas telas da televisão e nos microfones da rádio. Portanto, foram estes 4. Eu não sei qual foi a pergunta que tinha colocado, eu quis sublinhar isso. Em relação à sociedade civil. Pois, a sociedade civil precisa de ser um pouco mais interventiva, mas, como eu disse, ela está com umas elas que advêm do regime de ditadura que nós tivemos, que não se dizia que era ditadura antigamente. Aliás, o mesmo ditador que nós tivemos ganhava quase sempre a legitimidade da comunidade internacional. Eduardo Santos tinha legitimidade da comunidade internacional. O mesmo está a acontecer com João Lourenço. Agora tem a simpatia da comunidade internacional. Daqui a algum tempo nós mediremos se efetivamente valeu ou não valeu a pena. O certo é que, do ponto de vista qualitativo, de progresso sólido ao nível da imprensa, as verdadeiras reformas não estão a acontecer. Não estão a acontecer, por exemplo, o Ministro da Comunicação Social são passados 2 anos, disse que ia rever a legislação da comunicação social por causa daqueles artigos draconianos que fixavam mínimos de capital para a abertura de rádios e de televisão. A abertura de uma agência, exatamente. Que iam rever isso até hoje. Até hoje não se toca nenhuma palhinha para frente. O Ministro não consegue implementar a própria legislação, as normas, com o título falado do artigo 15, apoio à imprensa. Neste momento há uma concorrência desleal quando o Estado financia a imprensa pública, não é? E não financia a imprensa privada. Isto cria ou não cria concorrência desleal? Eu creio que cria. O Estado não é necessariamente obrigado a dar dinheiro aos órgãos públicos e, neste caso, tem que fazê-lo mais ou menos de maneira aproximada, equilibrada aos órgãos privados. O que está a acontecer é que
temos uma rádio nacional, uma televisão. Aqui o problema de Angola são os órgãos públicos. Os privados até é uma coisinha aqui no universo da comunicação social. Portanto, quando se dá mais dinheiro aos órgãos supostamente definidamente públicos, que até podem não estar a prestar um bom serviço público, em teoria eles são públicos, e menos aos órgãos privados, que não seja em dinheiro, que seja em espécie, as facilidades na aquisição do papel, que custa muito caro produzir os jornais, os impostos, os direitos alfandegários, portanto, a isenção disso para uma Rádio Eclésia, quando importar os equipamentos que tem de importar, fazê-lo numa posição um pouco mais confortável. Quando isto não acontece, nós estamos a promover uma injustiça. Que critério decide que seja o órgão A ou o B a receber dinheiro e não o X? Devia haver um critério de valorimetria aferido da percepção do nível de audiências. Eu tenho que ter um critério muito objetivo. Você dá dinheiro ao A por simpatia, porque faz propaganda para ti e não dá ao B. Isto não é. Nós estamos a promover um estado de injustiça. Aí está a questão que ele colocava há pouco tempo sobre o desempenho da sociedade civil. Não era uma oportunidade, passo a repetição, oportuna para que a sociedade civil pudesse intervir, fazer intervenções. Falo das organizações, sejam nacionais ou internacionais, como a Repórteres Sem Fronteiras, enfim, como Miss Angola, como, não diria tanto o sindicato, porque o sindicato faz sindicância e tudo mais, mas não era uma oportunidade, ou a própria igreja também. É preciso que a sociedade civil tem, sim senhor. A Igreja Católica, refiro-me particularmente. É preciso que a sociedade civil intervenha efetivamente, faça intervenções a bem, portanto, do bem público. Passa aqui a repetição. O bem público, neste caso, são os direitos à informação. É sem dúvida necessário que haja esta intervenção. Como disse, a sociedade civil anda muito ressentida de um passado recente, em que não pode fazer muitos movimentos. O MISA ficou maniatado por este contexto. Houve uma equipa que trabalhou até uma dada altura, estamos a falar de 2007, a altura em que terminou o mandato, e que esta equipa continua a fazer, digamos, entre aspas, alguma gestão corrente, assuntos, mas não pode tomar decisões porque não consegue até agora realizar uma Assembleia Geral capaz de proclamar novos órgãos sociais. Houve 2 tentativas, falo especificamente do MISA, porque eu conheço, houve 2 tentativas que redundaram em fracasso. Houve 2 convocatórias, há documentos, convocatórias assinadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Salvador Freire, que as pessoas não apareceram. Isto diz alguma coisa, ou as pessoas não estão interessadas, ou então tem que se adotar uma nova forma de organização. O certo é que nas 2 convocatórias, principalmente a última, publicação a primeira em que não houve muita gente, houve publicidade paga na Rádio Eclésia, há faturas, há documentos, houve o serviço de utilidade pública feito, portanto a Rádio Eclésia também, e infelizmente não houve uma grande aderência. É preciso se calhar é preciso não minguar, é preciso não desfalecer e retomar para que se reforce este importante segmento de pressão junto do governo. Ora, uma outra questão que também é importante, e aqui vale a pena fazer referência, tem que ver com a forma como Angola é vista a nível internacional. Temos esse barômetro que é feito pela Repórteres Sem Fronteiras, mas também olhar para a nível da região. Angola não está numa boa posição comparativamente aos países aqui da nível da SADC. Qual é o seu comentário a respeito disto? Portanto, tudo isto é obviamente fruto, do pouco desenvolvimento que houve em termos muito concretos. O Gaeta colocou uma pergunta no sentido da posição de Angola. A posição de Angola. Sim. Bom, ao nível dos repórteres sem fronteiras, a posição olhar aqui para a nossa é encorajadora. Região, sim, o melhor colocado da região austral é a Namíbia, que está no 27º lugar.
é o segundo colocado mundial. Portanto, a Namíbia está à frente, está mais acima da França, de países como a França, Espanha e Estados Unidos. Os Estados Unidos está numa módica 49ª posição. Modesta, quer dizer, é o efeito Trump, com todos os incidentes que temos acompanhado, e eles usaram isto como um critério de avaliação. Angola está no 109º lugar, como disse. Portanto, subiu 12 lugares. E as autoridades estão muito desejadas com este feito e fazem propaganda com isso. Angola já foi no 93º colocado, no tempo de Eduardo Santos. É bom que tenhamos isto por referência. Creio ter sido no ano de 2004, ou por aí. Portanto, o relatório, este ranking começou em 2002 e, portanto, estamos agora em 2019. Angola já foi no 93º, é hoje no 109º. Namíbia é o melhor colocado na região austral. Isto mostra que Angola deve seguir o exemplo da Namíbia. Que vá buscar essa experiência. Que vá buscar a experiência da Namíbia. É disso que o país precisa. E eu, por acaso, vejo muito pouca interação entre Angola e a Namíbia neste contexto, neste capítulo. Não há qualquer acordo. Não há qualquer acordo estabelecido. Cabo Verde. Tem acordos com, por exemplo, com Moçambique neste domínio? Não. O protocolo sobre comunicação da SADC é o instrumento orientador dos países da região. O que quer dizer que a Namíbia melhor cumpre do que Angola. Angola desobedece. É assim, as nossas liberdades em Angola são muito cosméticas em termos de imprensa. Há uma liberdade tutelada pelo Estado, pelo Governo. Se fosse o Estado até, talvez, embora o Estado também esteja partidarizado. Portanto, é o grupo de indivíduos que administra as questões do Estado, que controla, continua a tutelar. E eles fazem a abertura em função de conveniências. É por isso que há esta disparidade entre o 109º lugar que Angola ocupa e o 23º, creio, ocupado pela Namíbia, se não estou enganado. Eu quero aqui fazer uma ressalva. Entre a Namíbia e o Ghana são os dois melhores colocados, sendo que entre esses dois, Cabo Verde também não está mal. Até então foi já disputou os 10 melhores lugares. Estava mais avançado em termos de liberdade. É desta experiência que nós precisamos de ter. Nós precisamos de ter amigos, estou a falar enquanto país, amigos com exemplo no mundo. Ao nível da Freedom House, a classificação é mais qualitativa. Angola é um país não democrático. A classificação é qualitativa. Está entre os países não democráticos, isto diz tudo, não é? Por causa mesmo... Mas essa qualificação que a Freedom House faz tem que ver também com aquilo que nós assistimos até há bem pouco tempo, que é a criminalização da imprensa, a responsabilização criminal do jornalista no exercício da sua atividade. Isto também tem sido um dos critérios. Qual é a sua análise? Sim, isto também conta, quer dizer, continua a criminalização muito presente, agora até passando da imprensa, a lei de imprensa, que tem presente isso para o Código Penal, que foi aprovado recentemente. Portanto, Angola é dos países que rejeita descriminalizar os delitos de opinião, de imprensa e etc. Ao lugar de transformar estes delitos, entre aspas, em assuntos de abordagem civil, se quisermos também, civil, o Governo prefere manter as coisas, a lei do bastão. E não está nada revogado, apesar de ter havido o acórdão em relação ao caso do Rafael e do Mariano Braz, explicitamente não está nada revogado. Ainda o caso, por exemplo, do jornal Folha 8, William Donet tem mais de 200 processos em tribunal. Exatamente. Há o caso, por exemplo, do jornal Hora H, cujo seu diretor também tem agora cerca de 3 processos sob a tutela da justiça, não é? São sinais, são ondas, isto depois funciona com um efeito
efeito de choque para quem acompanha isso e percebe que efetivamente a situação da liberdade é muito discutível em Angola, liberdade de imprensa e de expressão em Angola. A situação é muito discutível e não é líquido que nós temos liberdade de imprensa e de expressão em Angola. Não é líquido, isto é muito discutível. A propaganda diz que sim, mas não pesa todos os pesos, passa a repetição, na balança, de modo que acaba por prevalecer a opinião da propaganda. Que é, de certo modo, caucionada como disse, pela comunidade internacional, regozijada com este deslumbre do novo presidente que substituiu Eduardo Santos. Parece que é tudo novo, parece que temos novidades, quando na verdade não é verdade. Essa insistência, por exemplo, dos órgãos de justiça criminalizarem a atividade jornalística, refiro-me concretamente a quando há aquilo que ousam chamar de violação de segredo de justiça. Esse pode ser sintoma da própria crise da democracia que se pretende alcançar no país? Bom, este problema... Que um lado morto, ou seja, estamos a tentar ter democracia no país e ao mesmo tempo matamos a democracia. Exatamente, são um passo à frente, dois atrás. Isto é o que nós assistimos. Terei eu falado no início da atividade do grupo parlamentar da UNITA, que está tendo lugar na cidade de Lubango, na província da Huila, que não é destaque nos jornais, não é destaque na televisão, ou se é de maneira intermitente. Quando recentemente tivemos as jornadas parlamentares do MPLA, na região das Lundas, e havia diretos, havia destaques, havia presença quase permanente em todos os telejornais. E por aí está-se a ver. Quando há acontecimentos em que morrem pessoas ou casas, habitações de cidadãos que pensam diferente são destruídas, isso não é destaque nos telejornais. Há acontecimentos de violação de direitos fundamentais que não são destaque, continuam a não ser destaque. Portanto, nos órgãos de comunicação social públicos. O segredo de justiça é tão somente utilizado como um meio de tentar privar as pessoas da informação sobre pessoas que têm posições de destaque no aparelho político. É esta a grande preocupação, porque não há nada que proíbe que um processo, a uma dada altura, seja alvo de análise jornalística ou noticiosa, seja alvo de notícia, seja objeto. E aí há o tal chamado segredo de Estado? Sim, o segredo de Estado. Isto é tudo... são as amarras, continuam lá. São sinais que o regime passa para a sociedade, principalmente para os jornalistas, uma maneira de os maniatar para podarem as unhas, para ficarem quietinhos nos seus cantinhos, porque de outra maneira tem a lei presente que os pode, independentemente do que acontecer em relação ao caso do Rafael e ao caso do Mariano, mas os sinais continuam, não se anulam, por exemplo, os processos contra o William Toné. Há casos a ocorrerem que ficam assim na penumbra e a qualquer altura são puxados para assustar os jornalistas, principalmente o jornal Hora H, não é? Sim. Que é alvo de pressão. O jornal Hora H, o jornal A República. A República também, embora também quero sublinhar, eu quero ser justo, aqui no exercício da profissão jornalística há duas coisas a considerar. O jornalismo também tem que evoluir do ponto de vista da abordagem temática, do rigor. Às vezes falta um bocadinho de rigor. E ao faltar este rigor, isto dá a permissão, dá a oportunidade que as partes reclamem. Está a perceber? É um bocadinho pela fraqueza que advém da fraqueza da escola. Há muita gente a escrever mal, há muita gente a interpretar mal, há muita gente a ouvir mal e a interpretar pior, e isto dá aso a que as pessoas, as partes, recorram permanentemente. E isto também tem a ver, muitas vezes, com a própria cultura democrática. Alguém que é referenciado ou é referido numa notícia, o primeiro passo que deve dar é, efetivamente, o direito de resposta. O direito de resposta. Um direito. Exatamente. Não está aqui a faltar, já que isso não se verifica muito nos nossos órgãos de informação, já que este direito de resposta não é exercido muitas vezes por cidadãos ou por figuras que se
sintam afetadas por uma informação, não se pronunciarem a respeito, não fazerem uso deste direito. Não há aqui também uma falta de cultura geral, de cultura de informação. Não há aqui problemas também ligados à própria questão da educação sobre comunicação. Eu penso que sim, é um dos problemas. Nós estamos a viver num contexto de guerra e as pessoas são infelizmente muito vingativas, muito rancorosas, e esta cultura democrática vai faltando. Quantas notícias nós ouvimos quentes na Europa, nos Estados Unidos, mesmo em Cabo Verde, em Moçambique também, diga-se, mas tudo termina com um esclarecimento, tudo se resolve. Este recurso aos tribunais, a criminalização, é típica dos regimes ditatoriais, e Angola vive um pouco disso. Eu creio que com o andar do tempo chegaremos também a esta cultura, as pessoas começam a perceber que ao lugar de estarem a gastar dinheiros para pressionar os jornalistas via tribunal, podem esclarecer o mal-entendido ou usar o direito de resposta e fazer vincar a sua posição. Nada mais do que isso. Tudo se resolve por esta via e a vida continua. Uma outra preocupação também, uma outra questão que se coloca ainda sobre o desempenho do próprio jornalista enquanto profissional é o facto de, apesar dessas situações todas adversas, esses empecilhos que são apresentados pelo poder político, enfim, e muitas vezes até compactuado com o Estado, os jornalistas não reclamam. Os jornalistas não reclamam. Eu gostava de ouvir o seu comentário. Não reclamam. Não reclamam, quer dizer, não falam, não contestam. Não. Temos uma entidade reguladora da comunicação social que devia. Temos organizações como, por exemplo, a UJA, a entidade reguladora da comunicação social, que é subvencionada pelo Estado. Enfim, temos aí instrumentos disponíveis para que possam acolher as reclamações. Falar do tratamento que é dado pelos sujeitos de notícia? Tratamento que é dado, por exemplo, aos jornalistas. Um jornalista que, por exemplo, privados de informação. Que é privado de uma informação. Primeira coisa, não reclamam. E segunda, depois, quando eu digo reclamar, é reclamar a nível dessas instituições que estão ali justamente para regular. Eles até fogem, sabe? Em alguns casos até fogem. O que Qual mais é o interessa. seu comentário sobre isso já agora? Eu acho que há um pouco de iliteracia. Custa crer, mas há uma certa iliteracia da parte de certos profissionais. Quando nós falamos, por exemplo, do pouco interesse que as pessoas têm para abraçar a atividade cívica ou atividade associativa ao nível do próprio jornalismo, estamos a falar de sociedade civil, denota efetivamente o pouco interesse que as pessoas têm hoje. Quer dizer, o pouco interesse advém de onde? Angola construiu, os governantes construíram a cultura do menino não fala política, fica no teu cantinho. Isto continua de modo que o jornalista, ao lugar de arranjar encrencas com um poder que é muito poderoso para a repetição, prefere ficar no seu cantinho, conforma-se, estando embora ser explorado de várias maneiras. Os jornalistas são tratados como criados. Eu já disse isso muitas vezes. São maltratados, não têm condições de trabalho, mas preferem continuar fiéis. Mas há instituições como a UJA, como o sindicato, certo, que têm feito alguma coisa, ou como a entidade reguladora da comunicação social, que pode também interferir nesse particular. Certo. Não. Deste ponto de vista, por que, por exemplo, o sindicato é mais feliz? O sindicato tem uma isca que atrai todo o profissional da imprensa, e nós vimos nos últimos dias aquele movimento que se gerou. É muito mais fácil. A questão dos salários, e não é a primeira vez. Exatamente, não é a questão dos salários. Como eu disse, é a questão do salário. O salário une mais as pessoas do que a própria atividade cívica, a própria atividade de responsabilidade, de luta pelos direitos. Se o sindicato não abordasse as condições de vida, a questão salarial essencialmente, provavelmente estaria também a minguar como as outras associações. Portanto, isto faz uma grande diferença. Por um lado. Por outro, há este comodismo que resulta da pressão política vivida no decurso do tempo da administração de Eduardo Santos. E as pessoas
ficaram atemorizadas, têm receio de perder os empregos, preferem não contestar, calam-se, estando embora a ser exploradas. E no final do exercício da jornada profissional, quando têm a idade avançada, lá para os 60 e tal, 70 anos de idade, que percebem que não ganharam nada com a bajulação, que não ganharam nada com a subserviência, que não ganharam nada, nem sequer respeito ganharam, porque o patrão põe-nos no olho da rua, dispensa-os. Veja por comparação o respeito conquistado pelo jornalista Rafael Marques. O Rafael Marques foi mais vezes recebido no Departamento de Estado pelo subsecretário para os Assuntos Africanos, Departamento de Estado, sim, o Departamento de Estado americano, do que foi o Ministro das Relações Exteriores de Angola. Foi mais vezes recebido nos Estados Unidos, no Departamento de Estado, do que foi o próprio Presidente da República. Porquê? Porque ele fez caminho pelo seu próprio caminho. O Rafael sofreu, passou por privações, que é o que muita gente não gosta de passar. Estar privado de viajar para o Dubai, para Portugal, para o Brasil, não é toda a gente que gosta de fazer. Estar privado de viver limitado a um determinado espaço, não estender-se muito, viver com cautelas, não é toda a gente que faz. O Rafael... Essa limitação do Rafael Marques, Alexandre Solombe, tem que ver muito com o exercício da sua atividade, o jornalismo que ele investigativo. faz. Investigativo. Exatamente. É deste tipo de jornalismo que nós estamos a precisar. Precisamos disso, não só disso, mas um jornalismo profissional. O investigativo seria como a cereja no topo do bolo. Eu só penso profissionalismo, que as pessoas trabalhem com as suas consciências limpas, livres de pressão, que não admitam que o patrão maniete os trabalhos. Tendo ele deixado a peça preparada para ir para o ar, estou a falar ao nível dos audiovisuais, que ela passe como a concebeu. E se tiver havido alguma alteração, que se dirijam ao editor-chefe e digam, contestem, não pode ser, eu não estou disposto a continuar a trabalhar nestas condições. E o que acontece na maior parte dos órgãos de comunicação? O jornalista audiovisual prepara um artigo, grava, deixa preparado e o editor tem a liberdade de cortar as partes que não lhe convêm. E isto acontece recorrentemente. E depois o jornalista fica calado, não vai dizer a ninguém. Porquê? Porque ele prefere aguentar o sofrimento e manter a barriga cheia. Prefere passar a humilhação e é este tipo de jornalismo, este tipo de humilhação que não pode continuar a ter lugar aqui na nossa realidade. O jornalista Ramiro Aleixo publicou um artigo no portal da informação Clube K com o título Angola, Jornalismo e Cabritismo. Neste seu artigo, Ramiro Aleixo faz duras críticas ao desempenho de alguns profissionais com uma conduta muito questionável. Gostava que o Alexandre Neto pudesse comentar a conduta de muitos profissionais em relação, por exemplo, àquilo que Ramiro Aleixo chama de cabritismo, profissionais que sem ética, já entramos agora para o campo da ética e ideologia profissional, que sem ética muitas vezes se submetem a determinadas condições porque querem tirar benefícios, por exemplo, ou seja, não publicam informações porque receberam algum envelope, ou publicam notícias propagandísticas, ou propaganda se quiser, porque receberam, digamos, algum envelope. Como é que olha para este comentário do Ramiro Aleixo? Não, é de todo reprovável esse tipo de práticas, mas esta prática decorre das fraquezas forjadas no decurso do regime comunista. Pessoas... Eu sou crente, eu creio em Deus. Quando você vem à sociedade e ensina as pessoas a dizer que Deus não existe, você está a construir uma sociedade do vale tudo. Uma sociedade sem ética, sem moral, onde as pessoas usam a posição de jornalista, que dá poder, para fazer chantagem aos sujeitos de notícia, aos atores políticos, aos atores da sociedade civil. E o que nós temos? Nós só estamos a colher aquilo que plantamos durante um certo período de tempo. Deus não existe, é o que se dizia, é o que se ensinava. Era o marxismo-leninismo,
E o resultado não podia ser o que nós estamos a colher. É abominável o que se passa efetivamente. Há ainda um problema com a ética e a legalidade a nível do jornalismo ambulante, aquilo que se faz a nível do jornalismo. Quero comentar sobre isso, mas muito particularmente no que toca às incompatibilidades. Este é um problema que é justificado. Eu não estou aqui para fazer a defesa, não estou a ser advogado do diabo, mas é, segundo os praticantes, justificado pela insignificância do salário oferido. As pessoas encontram nestas assessorias, nestes serviços que prestam a terceiros, para além de que são, no caso, incompatíveis, encontram nisso uma oportunidade para completar orçamentos, os orçamentos domésticos. Isto chama a necessidade para os jornalistas terem que ganhar bem. Ganhar bem, quando eu falo ganhar bem, estou a falar de mínimos equivalentes a $1000. Isto é o mínimo que devia ser pago a um jornalista estagiário, atendendo à nossa realidade. Porque se formos para a realidade de outros países, o Brasil, por exemplo, eles pagam $2000, o equivalente. Mas atendendo à nossa situação, podemos aceitar que se pague $1000. Que é uma maneira de proteger os jornalistas de se verem tentados a praticarem o cabritismo, embora o cabritismo decorra da crise moral das pessoas. As pessoas com dignidade, com formação moral nas casas, no berço, as pessoas pobres embora, mas temendo a Deus, normalmente dão bons jornalistas. A carteira de ética e de ontologia profissional resolveria muitos desses problemas? Não de todo. Nós estamos a falar em relação às incompatibilidades. Em relação às incompatibilidades. Pois o mais difícil vai ser recensear ou descobrir aqueles indivíduos que se infiltraram nas redações com missões específicas e que hoje têm o estatuto de jornalistas. Estes vão continuar a fazer o seu trabalho de pressão, uma pressão ligeira, eles vão continuar a fazer. Decantar isso é que vai ser. Portanto, vamos, como se diz em informática, os dados vão ter mesmo barulho. Quando se fala de indivíduos que se infiltraram na informação, foram colocados de propósito. Agentes de serviços secretos. Exatamente, estão lá muitos que têm esta missão. Eles vão continuar a interferir, porque até vão receber. Olha, o que vai acontecer agora é uma espécie de legitimação destes indivíduos que estão lá. E uma vez agentes secretos sempre. Portanto, eles não vão conseguir despir-se, porque eles têm esta missão. Ou porque foram colocados lá inicialmente para observarem, não é? E depois admitidos em regime de full time. Então eles sentem-se muito gratos, portanto, pelo governo que os colocou lá. Não têm mérito. Mas, enfim, este processo vai, enfim, permitir que ao longo... Nós vamos colher resultados positivos daqui a alguns anos. Não é agora, porque esta gente vai passar, vão para a reforma. E há de entrar outra geração de profissionais, eventualmente mais comprometidos com a causa jornalística, ao lugar de estarem ali como informadores. Portanto, e o que se pretende? Que haja um princípio, que haja um começo. Os resultados virão, se não for a curto, há de ser a médio ou a longo prazo. Uma preocupação que também tem estado a preocupar a classe jornalística é o facto de haverem escutas telefónicas. Recentemente tivemos uma situação que passou a ser obrigatório o registro dos números de telemóveis e depois começou-se a especular a nível da sociedade, não é? Que existam escutas telefónicas, mas do ponto de vista legal não é permissível, não é permitido que se façam escutas telefónicas. Como é que olha para este problema particular que é colocado e que se diz que são os serviços secretos, são os serviços de inteligência secretos do Estado angolano quem tem estado a protagonizar as escutas telefónicas? Bom, eu um não... órgão que devia agir na legalidade, a princípio. Bom, eu acho que a escuta tem que ser regulada.
Eu não sei se existe algum decreto, despacho ou uma lei que faça com que estas escutas sejam permitidas num dado momento para um fim específico, que é assim que tem que ser. Porque do ponto de vista prático também não estou a ver como é que se podem escutar milhões de utentes de telefones. Agora, para casos específicos, eventualmente isto pode ser feito. Desde que regulado. Desde que regulado para um propósito específico, e isto pode ser autorizado, por exemplo, pela PGR, havendo necessidade de o fazer, ou, neste caso específico, regulado por uma lei, por um decreto, ou de preferência por uma lei, porque é o resultado, enfim, de contribuições do espectro político representado na Assembleia Nacional. Isto não põe em causa a liberdade de expressão, por exemplo, escutas telefónicas não autorizadas, porque até então diz-se que a lei autoriza mais com o mandato de um juiz. Exatamente, o mandato de um juiz. Não havendo uma orientação legal de um juiz, de uma pessoa legalmente constituída para o efeito, não constitui isso uma ameaça para a liberdade de expressão em Angola? Claro que constitui. Quantas pessoas não aceitam falar ao telefone? Olha, vou citar o caso do PPTela, que para mim é o mais paradigmático. O PPTela não usa telefone, telemóvel. E como ele, há várias outras pessoas que escusam-se de usar o telemóvel, prescindem do telemóvel. Então, enfim, quer dizer, é uma ameaça. Às vezes até as escutas aqui referidas não ocorrem no volume em que nós julgamos. Às vezes é uma maneira de coagir as pessoas psicologicamente a absterem-se de falar tudo por via do telefone. Não é toda a gente que aceita fazê-lo, e é por precaução, sabe, que a escuta existe. Eu quase que diria que não existe, mas ela existe. De fontes fidedignas existe, porque há aqui empresas constituídas, e até vou citar israelitas, que prestam este serviço. Uma vez subcontratadas pelo poder político, elas prestam esse serviço. E, portanto, já tivemos casos em que não eram coincidências as pessoas perceberem que aquilo que tinham falado ao telefone tinha sido abortado por intervenção de um poder qualquer. Está a falar das manifestações. Das manifestações. Por via telefónica e por via das redes sociais. E não só isso, há até casos mais íntimos que nos foram reportados, da namorada que avisa o namorado que, portanto, ela consegue ter a ficha do namorado, percebendo em que, a partir de que sítio é que ele estava a falar, numa dada altura. E isto é claramente a denotação de que, efetivamente, as nossas conversas não estão livres de escuta. É uma maneira de passar uma mensagem para a sociedade. Ei, portem-se bem, porque nós estamos a vos acompanhar. Podem não fazê-lo sempre, mas é uma maneira de manter isto. E nunca houve desmentidos neste sentido. Portanto, convém às pessoas que fazem a utilização das escutas que esta pressão, que este bichinho, que esta pulga da orelha continue ali atrás, para as pessoas se comportarem bem. A nossa conversa com Alexandre Neto Solomos está já a chegar ao fim, perto de 40 ou 50 minutos depois. Entretanto, não gostávamos de terminar esta conversa, esta entrevista aqui para este espaço, este projeto sobre liberdade de expressão e de imprensa em Angola, que é pertencente ao Observatório de Imprensa, sem Alexandre Neto falar sobre três questões fundamentais. Primeiro, um olhar sobre o jornalismo científico em Angola e depois um olhar também sobre o jornalismo comunitário e, por fim, jornalismo de investigação. Este último já havíamos falado um pouco mais de forma muito resumida, como é que olha para o jornalismo científico, o jornalismo comunitário e para o jornalismo de investigação em Angola. Muito maniatado, tanto quer um como o outro, muito maniatados. E isto reflete um pouco o nosso nível da iliteracia, ou o estado da iliteracia em Angola. Ou, se quisermos, falando na perspectiva positiva, o estado da literacia em Angola. Quando nós temos unidades orgânicas de uma universidade
que dispensam professores do calibre do Dr. Paulo Faria. Estou a falar da Faculdade de Ciências Sociais. Ou do Dr. Nelson Domingos. Ou do Dr. Nelson que Domingos. na mesma circunstância foi dispensado. E isto é protagonizado normalmente por antigos estudantes das escolas de países comunistas. Portanto, são estas pessoas que tomam decisões contra portanto, mentes que brilham. Portanto, mentes sãs, mentes com capacidade de produzir conhecimento. Quando nós vemos um Ministério do Ensino Superior ou uma reitoria da universidade olhar para isto com passividade, não podemos ter esperança. Não podemos ter esperança em relação haverá em Angola um jornalismo mais científico, mais elaborado. Infelizmente não. Infelizmente não. Nós vemos uma academia acolhendo militantes de esquerda, porque quase todo estudante que foi estudar nestes países, antiga União Soviética, Cuba, Checoslováquia, boa parte deles, aqueles que não se esforçaram para se atualizar, depois que as coisas mudaram, tomaram outro rumo, naquela altura, enquanto estudante, eram potenciais militantes de esquerda. E enquanto militantes de esquerda, tendo entrado para a militância de esquerda, eles tornaram-se adeptos, portanto, são amantes da casa, é a casa de Sócrates citada por Platão. Defendem muito aquilo que é deles, são militantes de esquerda. E é esse tipo de gente que está a dirigir as instituições em Angola. E este tipo de indivíduos têm limitações do ponto de vista intelectivo, de tal maneira que quando aparecem pessoas a falar com propriedade, a criar, a produzir obras, fazem guerra. E é o que estamos a assistir ao nível da universidade. Infelizmente, vamos continuar a ter antigos militantes de esquerda a dirigirem as cátedras, as universidades. E neste contexto não se produz conhecimento. Comparativamente com os países aqui da região, estou a falar da África do Sul, da Namíbia, onde a ciência é ciência e as pessoas não misturam partidarismo político, portanto, a política partidária com ciência. São coisas completamente... Isto depois tem um impacto muito grande na produção eficiente dos conteúdos científicos aqui ao nível da nossa praça. Aquilo que é produzido na África do Sul ou que é produzido num país onde as liberdades são melhor exercitadas não pode ter comparação com aquilo que é produzido num país onde as liberdades são maniatadas. Estou a falar de liberdades criativas. A criatividade é a partir da maniatada. A criatividade precisa de liberdade para ela se estender, para ela fluir e fruir também, não é? E é o que não acontece na nossa realidade. Não acontece também é o jornalismo investigativo? Este é feito por 1, 2, 3 profissionais, claramente o Rafael Marques a tomar a dianteira, com todos os sacrifícios que isto representa, não é? Que representou, e eu conheço, falo com propriedade da vida do Rafael, não vida íntima, mas profissional, e tive a oportunidade de conviver com ele durante um tempo, fizemos jornalismo, aliás. O Rafael é, para além de investigador, um bom professor. A mim ele ralhava. Eu já senti os ralhetes dele por imagens mal produzidas, mal recolhidas. Portanto, fora do Rafael, que é o ícone, não vejo outras pessoas a fazerem jornalismo investigativo. Alguns tentam, mas não têm aquela... ficam pelo caminho. E se houvessem bons decisores políticos, para mim o Rafael era... Aqueles trabalhos que ele produzia, que estão lá no Macangola, são de uma autoridade social muito grande. Uma iniciativa que deve ser multiplicada. Deve ser multiplicada e, sobretudo, financiada. Deve ser financiada. O Estado ganha com aquele tipo de jornalismo, porque desencoraja que corruptores tenham um breeding ground, um ninho onde se reproduzam, que é o que nós temos aqui. Temos aqui um ninho com as condições todas para a corrupção prosperar. Este ganho é o ganho a que se referiu, que foi verificado recentemente com a descoberta de os fundos do Estado aplicados na concepção do Hotel Convenção Estalatona. Por exemplo,
as pessoas politicamente expostas, que detêm o controle do monopólio, do mercado de monopólio dos bancos. Os bancos fazem muito dinheiro. Estamos em crise, mas os bancos continuam a fazer lucros. Quando nós olhamos para os relatórios, percebemos que o negócio bancário é um negócio muito rentável. É rentável porquê? Porque há aqui uma espécie de cartelização, há um controlo por pessoas ligadas ao partido no poder, que detêm o controle tanto do negócio, fazem o negócio com o Estado, porque os bancos preferem emprestar o dinheiro ao lugar de emprestarem às empresas que querem investir no mercado, preferem emprestar ao Estado. O Estado vai ao mercado financiar-se por causa dos déficits orçamentais. O Estado quer desenvolver, quer investir, então vai buscar o dinheiro aos bancos. Mas se tu fores pedir dinheiro ao banco, eles não vão dizer que não têm dinheiro, eles vão dizer que têm sim dinheiro, mas a taxa de juros é esta. É um problema que muitas vezes o próprio jornalista não consegue identificar. Será que está a São faltar temas, jornalismo de especialidade na nossa Também isto vai nos conduzir ao jornalismo. Porque é que eu vi o Presidente da República falar, creio que no Congo, agora nesta visita que fez, nesta conferência que houve lá de alguns países africanos, com a China, e ele, com lágrimas de crocodilo, a ler o discurso, não entende, dizia o Presidente, estou a parafrasear, não entendo porque é que o investimento chinês não vem para a África. O que é que se passa, afinal, com a África? O Sr. Presidente esquece-se que nós não temos um ambiente bom para investir. Angola é dos exemplos acabados de investimento, de ambiente hostil ao próprio investimento, quando os tribunais não resolvem os problemas just in time. O empresário que vem investir em Angola, sujeito a conflitos, decorrentes de, eventualmente, a associação que faz, naquele tempo que era obrigatório fazê-lo, com pessoas ligadas ao partido, portanto, há a probabilidade de ocorrerem conflitos. Quando ele põe o caso no tribunal, o tribunal prolonga o prazo para 5, 10, 20 anos, o caso nunca mais é resolvido. Este é um constrangimento, é por isso que os investidores estrangeiros, cujo dinheiro nós precisamos muito, não vêm para Angola. E vi um presidente falar com lágrimas de crocodilo. Portanto, tudo isto é temática para o jornalista, efetivamente, fazer o seu jornalismo com proficiência. E isto tem um valor acrescentado. Não é uma questão de especialidade. É uma questão de investigar, de estudar. Eu conheço profissionais que não são licenciados, nem são mestres, mas a história registou. Enfim, nós temos aqui um jornalista, um Reginaldo Silva, que fazia jornalismo de investigação, e fazia bem, um Arlindo Macedo. O mais importante é o rigor jornalístico, a consequência, a resposta à demanda, porque as questões que nós colocamos demandam outras questões, é preciso estarmos preparados para isso. A resposta à demanda é o que também se deve verificar no que diz respeito ao jornalismo comunitário. O jornalismo comunitário deve ser um jornalismo que responde à demanda da comunidade. É o que se verifica aqui? Nós não temos jornalismo comunitário, quase que faleceu. O jornalismo comunitário, não sei quem que acolhe. Há aqui alguma publicação em Luanda? Ou ainda que quando não se faça... conceberam as rádios municipais, conceberam-se com esse propósito. O Estado concebeu as rádios municipais para que fossem rádios comunitárias. E a prática mostrou que uma rádio comunitária não pode ser concessão do poder político. Sabe porquê? Se a rádio comunitária começar a falar de assuntos preocupantes, que mexem com o poder político, questões que afetam a comunidade, logo vem o administrador municipal dizer que não pode ser, não falem isso, evitem problemas, já temos muitos problemas aqui. E então, muito facilmente, as rádios constituídas com dinheiros, com fundos públicos, transformaram-se em rádios municipais, que é uma descentralização da Rádio Nacional de Angola. Portanto, temos as emissoras provinciais, a Rádio Nacional de Angola, primeiramente tivemos isso, e continua, depois as emissoras provinciais, e por fim fechou a cadeia as emissoras municipais. O que temos em Angola não são rádios comunitárias. Em Angola não existe nenhuma rádio comunitária. Existem descentralizações da Rádio Nacional de Angola ao nível municipal. São emissoras municipais da Rádio Nacional de Angola. As pessoas quase que nem acreditam quando ouvem isso. Tentaram mentir o Presidente no discurso. Estamos a inaugurar as rádios comunitárias. Mas do ponto de vista clássico, aquilo não são rádios comunitárias. O estilo da administração, quem provê os fundos e como é que, enfim,
aquilo funciona. Não é rádio comunitária. Rádio comunitária é uma rádio criada pela comunidade com fins de serviço comunitário. Muito obrigado, Alexandre Neto Solombe, por esta entrevista a este espaço, a este projeto sobre liberdade de imprensa e de expressão, este projeto que é encabeçado pelo Observatório de Imprensa, nesta que é mais uma edição deste espaço de entrevistas. Falámos sobre várias temáticas ligadas ao jornalismo, o exercício do jornalismo, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão também e ainda questões questões conexas à liberdade de imprensa e ao jornalismo, que têm que ver justamente com a democracia. Alexandre Solombe, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que me deram e estamos aqui sempre disponíveis para qualquer abordagem, sem limites. Sempre que precisarem, estamos disponíveis. Sem limites, somos nós e colocamos aqui um ponto final, mas com a promessa de estarmos juntos numa próxima edição deste espaço. Muito obrigado.